Você quer ter a certeza de que não está sozinho em meio ao sofrimento e às injustiças? Deseja perceber que Deus continua sendo digno de confiança, mesmo quando a vitória parece distante? O Salmo 44, parte 1, versos 1 a 13, pode trazer encorajamento e renovar a sua fé. Ele nos convida à honestidade diante de Deus, expressar a dor, a frustração e a sensação de abandono, mesmo quando nos sentimos traídos ou esmagados pelos inimigos. Mas, antes de começarmos esta jornada, quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que está passando por momentos de grandes dificuldades e precisa de esperança e confiança em Deus. Inscreva-se no canal para caminhar conosco pelos Salmos e ative as notificações para não perder nenhum estudo. Vamos espalhar a palavra de Deus e fortalecer nossa fé, mesmo nos sentindo impotentes e desamparados. Se você sente que as lutas parecem maiores do que suas forças, que a injustiça o cerca e que os inimigos parecem triunfar, este salmo é para você. Se você tem questionado por que Deus permite dificuldades, ou se sente frustrado por ver o mal prosperar enquanto a fé se mantém firme em seu coração, esse salmo é para você. O Salmo 44, nesta parte 1, versos de 1 a 13, traz uma voz que compreende sua dor. Ele revela que mesmo diante da derrota e do abandono aparente, Deus continua sendo digno de confiança e não deixa de ouvir o clamor do seu povo. É um convite a expressar honestamente nossas frustrações, carregar nossos sentimentos diante de Deus e renovar a esperança na sua fidelidade. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar verso por verso nesse clamor sincero do salmista, entendendo como ele transforma dor, frustração e sensação de abandono em um chamado à confiança em Deus. Cada reflexão foi construída para tocar sua alma, fortalecer sua fé e lembrá-lo de que buscar a Deus mesmo em meio à dor é um ato profundo de confiança. Permita que este salmo fale com você de forma íntima e transformadora. Permaneça conosco até o final, quando faremos uma oração inspirada no Salmo 44, parte 1, versos de 1 a 13, preparada para acalmar o seu coração, renovar sua esperança e reacender em você a fé viva na fidelidade de Deus. Verso 1. Ó Deus, com nossos ouvidos ouvimos falar de Ti. Nossos pais nos contaram as obras que realizastes em seus dias, nos tempos antigos. Sinta a voz dos antigos ecoando em seu coração, lembrando que a fidelidade de Deus atravessa gerações. Cada história de vitória, de livramento e de proteção desperta em nós a esperança que não se apaga. É como se suas palavras nos chamassem a confiar, mesmo quando tudo ao redor é incerto. Deus é testemunha de cada passo do seu povo, e suas ações permanecem como um farol em meio à escuridão. Que esta lembrança nos faça inclinar o coração em reverência e gratidão. Ao ouvirmos essas histórias antigas, percebemos que a fé não começou em nós, ela nos foi entregue por mãos que perseveraram antes de nós. Cada testemunho funciona como uma ponte entre o passado e o presente, lembrando-nos de que o Deus que agiu ontem continua agindo hoje. Esses relatos despertam em nós um senso de pertencimento espiritual, como se fizéssemos parte de uma grande história que Deus escreve há séculos. A memória dos feitos divinos mantém viva a chama que a dor tenta apagar. E é nessa herança espiritual que encontramos força para seguir. Ele, que fez no passado, continua sendo o mesmo hoje. Nos dias de hoje, este verso nos ensina a valorizar e aprender com as experiências de fé de nossos antepassados. Ouvir histórias de perseverança e confiança em Deus fortalece nossa própria fé. Podemos meditar sobre como Ele já agiu em nossa vida e na vida daqueles que nos precederam, permitindo que essas lembranças nos deem coragem diante das dificuldades atuais. Reconhecer a fidelidade histórica de Deus nos incentiva a confiar nele hoje, mesmo quando os desafios parecem grandes. Para refletir, tenho me lembrado das obras de Deus no passado? Tenho confiado em sua fidelidade para minha vida hoje? Estou passando adiante os ensinamentos de Deus? Verso 2. Tu com tua mão expulsastes os povos e nos plantastes, tu destruístes nações e nos fizestes herdar a terra. Sinta a força de Deus agindo com firmeza, conduzindo seu povo com poder e justiça. Ele não apenas nos guarda, mas nos posiciona em lugares de bênção, mostrando que sua vontade é soberana. Cada vitória contra a opressão lembra que nada escapa ao seu controle. É um convite a reconhecer que somos participantes de uma história maior, onde a mão de Deus age em favor daqueles que o buscam com fidelidade. Que nossa confiança nele não dependa das circunstâncias, mas da certeza de seu agir constante.
Há momentos em que percebemos que não avançamos pela força do nosso braço, mas porque Deus, com seu cuidado invisível, abriu caminhos que jamais conseguiríamos sozinhos. Ele desloca o que parece impossível de mudar e planta nossos pés em terrenos de paz quando antes só havia luta. É Ele quem afasta o que ameaça e fortalece o que precisa permanecer. Quando olhamos para trás, vemos que sua mão nos sustentou em cada detalhe, e quando olhamos para frente, entendemos que ainda dependeremos dessa mesma mão amorosa. Assim, aprendemos a caminhar com confiança, mesmo sem compreender tudo. Aplicar este verso hoje nos desafia a reconhecer os lugares e oportunidades que Deus nos concede. Mesmo diante de injustiças ou dificuldades, podemos confiar que Ele nos posiciona para cumprir seu propósito. Observar como Ele nos guia a vencer obstáculos e prosperar em áreas da vida nos inspira a permanecer firmes. Valorizar a herança espiritual e moral que recebemos é reconhecer que nossa missão é continuar essa obra de fé e testemunho em nosso tempo. Para refletir, tenho reconhecido as bênçãos que Deus me concedeu? Confio que Ele me posiciona para cumprir meu propósito. Estou usando minha herança espiritual para impactar minha vida e a dos outros. Verso 3. Não foi por nossa espada que conquistamos a terra, nem foi nosso braço que nos salvou, mas tua destra e teu braço, e a luz do teu rosto, porque tu nos favorecestes. Davi nos ensina que a vitória não nasce da força humana, mas da confiança plena em Deus. Ele reconheceu que sem a mão do Senhor, qualquer esforço seria em vão. Este verso nos lembra de que o verdadeiro poder está em depender de Deus, no favor invisível que age quando nossos recursos se esgotam. A vida do salmista revela humildade diante do Criador e gratidão pelo cuidado divino, lembrando que cada conquista é fruto de seu agir e não de mérito próprio. Há momentos em que Deus nos conduz de maneira tão silenciosa que quase parece que estamos lutando sozinhos, mas não estamos. A mão dele permanece ali, firme, estável, sustentando o que não vemos. Ele age nos bastidores da alma, fortalecendo quando o cansaço aperta e abrindo portas quando tudo parece fechado. A vitória que vem de Deus é diferente. Ela não exalta o ego, ela amadurece o coração. É uma vitória que não apenas nos leva adiante, mas nos transforma por dentro. Confiar nele é aprender a descansar no invisível que opera a nosso favor. Aplicar este ensinamento hoje é perceber que não devemos nos vangloriar de nossas conquistas, mas reconhecer a presença e a ajuda de Deus em cada passo. Quando os desafios parecem maiores que nossas forças, lembrar que a vitória vem do favor divino e nos traz coragem e paz. Podemos confiar que Ele guia nossas decisões e ilumina nossos caminhos, mesmo quando tudo indica que estamos sozinhos na luta. Para refletir, tenho atribuído minhas conquistas a Deus? Confio no seu agir mesmo quando minha força é insuficiente? Como posso buscar mais o favor dele em minhas decisões diárias? Verso 4. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Neste verso, Davi nos revela sua confiança inabalável em Deus como Rei soberano, aquele que governa e salva. Mesmo diante das dificuldades, das injustiças e da aparente fraqueza de seu povo, ele reconhece que toda vitória depende da ação de Deus. É um chamado para colocarmos nossas esperanças na liderança divina, sabendo que Ele conhece o tempo e a forma de nos conduzir à salvação. Sentir a presença de Deus como nosso Rei nos dá segurança, mesmo quando a situação parece impossível. É um convite a reconhecer que não estamos sozinhos e que há um propósito maior em cada luta. Há momentos em que o coração precisa lembrar quem realmente reina sobre todas as coisas. Quando tudo ao redor parece fora de ordem, Deus continua sentado em seu trono, sereno, firme e soberano. É nesse reconhecimento que a alma encontra descanso, porque saber que Ele governa muda a forma como enfrentamos nossas lutas. Não caminhamos à mercê das circunstâncias, mas sob o cuidado atento do Rei Eterno. Quando o medo sussurra incertezas, a voz suave da soberania divina nos chama à confiança. E é nesse lugar sagrado que a fé volta a respirar. Hoje, aplicar este verso significa confiar que Deus é soberano sobre nossas vidas e circunstâncias. Quando enfrentamos crises, injustiças ou desafios que parecem insuperáveis, podemos lembrar que Ele está no controle. É um chamado a buscar sua orientação em decisões importantes, a entregar nossas batalhas diárias a Ele e a acreditar que a salvação e o livramento virão conforme sua vontade.
Reconhecer Deus como Rei nos permite agir com coragem e fé, mesmo em meio à adversidade. Para refletir, confio plenamente em Deus como meu Rei. Entrego a Ele minhas batalhas e decisões diárias. Estou esperando pacientemente pela salvação que Ele promete. Verso 5. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Davi demonstra uma confiança que transcende o medo. Ele não se apoia em sua própria força nem nas estratégias humanas, mas na fidelidade de Deus. Mesmo diante de adversários numerosos e poderosos, ele reconhece que a proteção e a vitória pertencem ao Senhor. Cada passo de coragem é sustentado pela certeza de que o nome de Deus é mais forte que qualquer oposição. Esta confiança transforma o coração, trazendo segurança em meio às batalhas. Sentir-se seguro nas mãos de Deus é um convite à entrega total. Há momentos em que a alma tenta lutar sozinha, como se precisasse provar algo para si mesma ou para o mundo. Mas este verso nos lembra de que a verdadeira força nasce quando desistimos do controle e levantamos os olhos para Deus. É no silêncio da oração que entendemos que não estamos abandonados. Ele entra nas nossas batalhas de forma invisível, porém poderosa, mudando cenários que jamais alcançaríamos com nossas próprias mãos. E quando percebemos isso, o medo começa a perder o domínio sobre o coração. A confiança cresce, não porque somos fortes, mas porque Deus é fiel. Nos dias atuais, este verso nos inspira a confiar nossas próprias batalhas ao Senhor. Problemas no trabalho, conflitos familiares ou desafios pessoais podem parecer maiores que nossas forças, mas a vitória verdadeira depende de Deus. Entregar a Ele nossas estratégias, medos e planos nos permite experimentar sua direção e poder. Cada situação difícil se torna uma oportunidade de confiar na soberania divina. O Senhor é nosso guia e escudo em todas as circunstâncias. Para refletir, tenho realmente confiado minhas lutas a Deus ou tento resolvê-las sozinho? Estou disposto a depender do poder dele mesmo quando me sinto fraco? Reconheço que a vitória verdadeira vem do Senhor. Verso 6. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Davi revela aqui a essência da fé que depende totalmente de Deus. Ele reconhece que suas próprias armas e habilidades são insuficientes diante das forças do inimigo. É um ato de humildade espiritual admitir que a vitória não vem da força humana, mas do poder divino. Ele nos ensina que a confiança verdadeira está em reconhecer nossa limitação e buscar a intervenção do Senhor. Cada batalha vencida é resultado da fidelidade de Deus, não da nossa estratégia ou força. Este verso convida a entregar tudo nas mãos do Criador. E mesmo quando o inimigo nos intimida com sua força aparente, o salmista nos lembra de que nosso verdadeiro escudo não é físico, mas espiritual. Ele nos chama a erguer os olhos além do visível, para a mão poderosa de Deus que opera nos bastidores. Quando nos sentimos frágeis demais, a fé nos devolve coragem, não porque nossas armas são suficientes, mas porque aquele que luta por nós é invencível. Cada aflição, por maior que seja, se torna oportunidade para experimentarmos a soberania divina em nossa vida. Manter-se dependente do Senhor transforma a batalha em rendição. Parte inferior do formulário. Hoje, este verso nos lembra de não nos apoiarmos apenas em nossos recursos, talentos ou planejamento. Em conflitos, dificuldades financeiras ou desafios emocionais, confiar apenas em nossas capacidades é insuficiente. Devemos clamar a Deus e permitir que Ele conduza nossos passos e decisões. Reconhecer nossa dependência de Deus fortalece a fé e alivia o peso da vida. Ele é quem garante proteção, direção e vitória em todas as situações. Para refletir, tenho confiado mais em minhas próprias forças do que em Deus? Consigo reconhecer minhas limitações e buscar sua ajuda verdadeira? Estou disposto a depender totalmente dele mesmo quando tenho meios para agir sozinho? Verso 7. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos, e confundistes os que nos odiavam. Davi reconhece aqui a ação direta de Deus em sua vida e na história de Israel. Ele celebra o livramento que não vem de armas humanas, mas da intervenção divina. A vitória sobre os inimigos evidencia a fidelidade de Deus, que protege aqueles que o buscam de coração. É um reconhecimento da soberania divina sobre todas as situações e adversários. O salmista nos mostra que mesmo em meio à ameaça,
a presença de Deus traz segurança e justiça. Diante disso, aprendemos que muitas das vitórias que experimentamos carregam a marca invisível da intervenção divina. Há portas que se abrem sem explicação, ameaças que simplesmente cessam e situações que mudam sem que tenhamos força para alterar o cenário. Esse mover silencioso de Deus mostra que Ele trabalha mesmo quando não percebemos. Assim como fez com Israel, Ele continua inclinando a balança a favor dos que confiam nele. Reconhecer esse agir nos torna mais sensíveis ao cuidado constante do Senhor. Nos dias de hoje, este verso nos lembra de agradecer pelas vitórias que não conseguimos explicar ou controlar. Em conflitos pessoais, perseguições ou injustiças, lembrar que Deus é quem nos defende traz paz e confiança. Podemos descansar na certeza de que Ele confunde e afasta aqueles que nos querem mal. Celebrar essas vitórias fortalece a fé e nos ensina que Ele é sempre fiel. Para refletir, tenho reconhecido Deus como meu protetor? Confio que Ele age contra os que se levantam contra mim? Tenho celebrado suas vitórias em minha vida? Verso 8. Em Deus nos gloriamos todo dia, e louvamos o teu nome eternamente. Sela. Davi nos ensina aqui a importância de uma adoração constante, que não depende das circunstâncias. Glorificar a Deus diariamente é reconhecer que cada vitória, cada resgate e cada bênção vem dele. A repetição da confiança e do louvor fortalece o coração e mantém viva a esperança. O salmista nos mostra que mesmo em tempos de dificuldade, a alma encontra motivos para celebrar o Senhor. Esta é uma expressão de fé madura, que se alegra em Deus independentemente dos resultados imediatos. Há uma beleza silenciosa em aprender a louvar mesmo quando nada ao redor parece convidar ao louvor. É como acender uma pequena chama no meio do vento, protegendo-a com as mãos até que ela cresça. Davi nos lembra de que o coração que insiste em adorar se torna morada de uma paz que não depende do que acontece do lado de fora. É nesse louvor teimoso, quase sussurrado, que a alma encontra o fio que a sustenta. E enquanto adoramos, percebemos que Deus não é apenas aquele que age, mas aquele que acompanha, e isso, por si só, já é motivo suficiente para louvar. Na vida prática, podemos aplicar este verso ao cultivar momentos diários de gratidão e louvor. Mesmo diante de desafios ou fracassos, lembrar-se das obras de Deus nos dá coragem. A adoração contínua renova a esperança e transforma a perspectiva sobre nossos problemas. Louvar a Deus diariamente fortalece a fé e nos mantém firmes em sua presença. Para refletir, tenho louvado a Deus todos os dias? Minha adoração depende das circunstâncias. Consigo ver motivos para gloriar-me em Deus mesmo em tempos difíceis. Verso 9. Mas agora tu nos rejeitastes e nos confundistes, e não sais com os nossos exércitos. Davi expressa aqui um sentimento profundo de abandono, uma angústia que muitas vezes sentimos quando a vitória parece distante. Ele não esconde sua frustração diante de Deus, mostrando que a honestidade espiritual inclui revelar a dor. Mesmo em sua liderança e confiança no Senhor, ele reconhece a sensação de impotência diante das adversidades. O Salmo nos ensina que clamar a Deus com sinceridade é parte de uma fé verdadeira. Ele nos convida a levar nossa decepção e insegurança diante do Pai, sem medo de sermos julgados. Há momentos em que o coração tenta entender o silêncio de Deus, e esse silêncio parece pesar mais do que a própria luta. Davi nos mostra que até os fortes tropeçam e até os escolhidos se perguntam onde está o socorro. Esse verso nos lembra de que a fé não é uma linha reta, ela passa por vales onde a alma se sente esquecida. Mas é justamente nesses vales que aprendemos a confiar não no que vemos, mas no Deus que nos sustenta quando nada faz sentido. Ao confessar sua dor, o salmista nos ensina que a vulnerabilidade também é adoração, e que até o gemido mais fraco chega ao coração do Pai. No cotidiano, podemos aplicar este verso quando nos sentimos desamparados ou sozinhos em nossas lutas. Expressar a dor a Deus, sem fingir força, permite-nos renovar a fé e buscar orientação divina. É um convite para reconhecer que nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas Ele continua presente. Aprender a clamar sinceramente fortalece nossa intimidade com o Senhor. Em momentos de derrota, podemos buscar sua direção e conforto. Para refletir, tenho levado minhas frustrações a Deus? Sinto-me seguro em expressar meu desânimo a Ele?
Como posso confiar que Deus ainda age mesmo quando parece distante? Verso 10. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Davi descreve a tensão entre vitória e perda, entre sentir-se protegido e ainda assim vulnerável. Ele mostra como a vida espiritual muitas vezes envolve flutuações inesperadas, e mesmo os escolhidos de Deus podem enfrentar reveses. O salmista não finge compreender tudo, mas permanece fiel ao clamar por justiça. Ele nos ensina que a fé não elimina dificuldades, mas nos dá coragem para enfrentar os desafios com Deus. Reconhecer nossa dependência de Deus em momentos de conflito é uma expressão de humildade e confiança. Há momentos em que o coração tenta entender por que Deus permitiu certas quedas, certos sustos, certas dores que pareciam evitáveis. Mas é justamente aí que a fé cresce de forma mais silenciosa e verdadeira, no espaço entre o que esperávamos e o que realmente aconteceu. Quando Davi admite essa vulnerabilidade, ele nos lembra de que Deus não se ofende com nossas perguntas, ele as acolhe. É no diálogo sincero, e não na perfeição, que o Senhor molda nossa confiança. E enquanto caminhamos entre perdas e promessas, aprendemos que nenhum tropeço é capaz de apagar o cuidado de Deus, nem de impedir o propósito que Ele já escreveu sobre nós. Hoje, este verso nos lembra de que nem sempre nossos esforços por justiça trazem resultados imediatos. É um convite a confiar em Deus mesmo quando os planos humanos falham ou quando enfrentamos traição e perdas. Podemos aplicar este princípio em situações de injustiça, sabendo que Ele observa e age conforme sua sabedoria. Mesmo quando somos injustiçados, a nossa fé pode se tornar um testemunho silencioso. Buscar refúgio em Deus nos fortalece contra os golpes da vida. Para refletir, tenho confiado em Deus nas derrotas? Como reajo diante da injustiça que sofro? Estou buscando refúgio nele em vez de depender apenas de minhas forças. Verso 11. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Davi expressa a vulnerabilidade de um povo disperso e perseguido, mostrando a sensação de abandono e fragilidade diante das adversidades. Ele não esconde o desespero que surge quando nos sentimos fracos e expostos, mas mantém o diálogo com Deus. O salmista nos lembra de que mesmo na humilhação, podemos levantar nossos olhos e coração ao Senhor. É um convite à sinceridade, a colocar diante de Deus nosso medo e nossa dor. Ele mostra que a fé se fortalece quando confessamos nossa impotência e dependência. Há momentos em que a alma parece caminhar sem direção, como se estivesse sendo levada pelo vento das circunstâncias. Nesses instantes, sentimos o peso de não pertencer, de sermos empurrados para longe do que é seguro. Mas mesmo dispersos, há um fio invisível que nos sustenta, a certeza de que Deus não perde de vista nenhum dos seus. Ele recolhe cada fragmento do nosso cansaço, cada parte do nosso coração que se sente quebrada. E enquanto o mundo tenta nos dispersar, Ele nos reúne novamente em sua paz. Hoje, este verso nos desafia a enfrentar momentos de rejeição ou isolamento sem perder a confiança em Deus. Quando nos sentimos deslocados ou incompreendidos, podemos aplicar a lição de Davi, permanecer firmes em oração, conscientes de que Deus está atento a cada dificuldade. Mesmo quando somos espalhados por circunstâncias ou pessoas, Ele continua sendo nosso refúgio seguro. A vulnerabilidade humana torna-se oportunidade para experimentar o cuidado divino. Para refletir, reconheço minha fragilidade diante das dificuldades. Confio que Deus está comigo mesmo quando me sinto isolado. Como posso permanecer firme em minha fé apesar da adversidade? Verso 12. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumenta a tua riqueza com o seu preço. Davi e o povo sentem a dor de perceber que o que foi conquistado com fé e devoção parece não ter valor diante da opressão. Ele clama ao Senhor, lembrando-se da fidelidade passada, da força que Deus sempre demonstrou ao proteger seu povo. É uma expressão de honestidade e entrega total, uma conversa íntima e profunda com Deus sobre sentimentos de injustiça, expressando dor, frustração e entrega total ao cuidado do Senhor. E, no silêncio dessa dor que parece injusta, aprendemos a colocar diante de Deus aquilo que ninguém vê, o cansaço de permanecer fiel, o peso de continuar fazendo o bem sem retorno, a sensação de que nossas sementes de fé foram deixadas ao relento. É nesse lugar de entrega que o coração descobre que Deus nunca mede valor como o mundo mede.
Ele recolhe cada gesto oculto, cada renúncia silenciosa, cada lágrima que cai por amor ao seu nome. E enquanto esperamos, ele trabalha em profundidade, lembrando-nos que nada do que é oferecido a ele se perde. É nesse consolo secreto que a alma encontra força para continuar. Hoje, podemos aplicar este verso ao reconhecer quando nos sentimos subestimados ou desvalorizados em nossa fé ou esforços. Mesmo quando o mundo não valoriza nossas escolhas piedosas, nossa confiança deve permanecer em Deus, que vê e conhece cada ato de fidelidade. Ainda assim, devemos permanecer firmes, confiando que Deus vê cada ato de fé e lealdade. Mesmo sem reconhecimento humano, é um exercício de confiança e perseverança no Senhor. Para refletir, tenho confiado no valor que Deus dá às minhas ações? Como reajo quando sinto que meus esforços espirituais passam despercebidos? Estou disposto a continuar fiel mesmo sem reconhecimento humano? Verso 13. Tu nos colocas como motivo de vergonha diante dos nossos vizinhos, alvo de escárnio e zombaria daqueles que nos cercam. Davi fala ao Senhor com o coração pesado, expressando a humilhação que o povo sente diante dos outros. Ele não esconde a dor de ser desprezado e ridicularizado, mas entrega essa sensação a Deus, reconhecendo que só Ele pode transformar a vergonha em redenção. Cada palavra é um clamor sincero, um diálogo íntimo de confiança em meio à vergonha e ao escárnio. Mesmo em humilhação, o coração permanece aberto à intervenção divina e à esperança que vem do Senhor. Mesmo quando sentimos o peso dos olhares que nos condenam e das palavras que tentam diminuir quem somos, Deus nos chama a permanecer com o coração firme. Ele vê cada lágrima escondida, cada batalha que ninguém compreende, cada silêncio carregado de dor. A humilhação que enfrentamos diante dos homens nunca é desperdiçada diante do Senhor. Ele transforma cada ferida em testemunho, cada constrangimento em força. Quando entregamos a Ele nossa vergonha, encontramos abrigo e dignidade restaurada. E no lugar onde fomos diminuídos, Deus promete nos levantar com honra e graça. Nos dias de hoje, este verso nos lembra de como lidar com o julgamento e o desprezo alheio. Podemos escolher não nos envergonhar do nosso caminho de fé, mas apresentar nossas dificuldades diante de Deus, confiando que Ele nos restaura e nos defende. Manter a dignidade e a confiança em Deus é um ato de coragem espiritual. Para refletir, como lido com o julgamento e o desprezo das pessoas? Estou entregando minha vergonha a Deus ou guardando para mim? Confio que Ele pode transformar humilhação em restauração? O Salmo 44, parte 1, versos de 1 a 13, nos conduz pelo coração de uma alma que conhece a dor, a humilhação e o abandono, mas que não deixa de clamar a Deus. Ele nos mostra que é possível ser honesto diante do Senhor, expressar nossa frustração e tristeza, e ainda assim manter a fé viva. Cada verso nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas lutas, e que o coração que se volta a Deus mesmo em meio à adversidade encontra força e coragem. Davi nos inspira a confiar, mesmo quando as vitórias parecem distantes, e a permanecer firmes na esperança da intervenção divina. É um convite a uma fé que resiste às tempestades da vida. Ao terminar este salmo, somos lembrados de que nosso clamor, mesmo marcado pela dor e impotência, alcança o coração de Deus. Ele nos ensina que, mesmo nos momentos de desamparo, podemos esperar sua ação, confiar em suas misericórdias e buscar refúgio em sua fidelidade. Que a prática diária deste salmo desperte em nós coragem para clamar, paciência para esperar e confiança para acreditar que Ele levantará, resgatará e fortalecerá cada passo de nossa jornada. Mesmo quando a alma parece abatida até o pó, a esperança em Deus se renova e nos sustenta. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 44, parte 1, versos de 1 a 13, te convido a continuar meditando e orando ao longo dos próximos dias. Leia cada verso como uma declaração viva de confiança no Deus que, mesmo em meio à dor, à humilhação e às derrotas, permanece fiel e fortalece o seu povo. Permita que as verdades deste salmo sustentem seu coração, renovem sua esperança e iluminem sua caminhada, mesmo quando a injustiça ou o sofrimento parecerem dominar. Que a prática diária deste salmo desperte em você coragem, fé resiliente e um clamor constante, como nasceu no coração de Davi. Lembre-se, Ele vê, Ele age, e seu amor nunca falha. E para selarmos esta mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 44, parte 1,
versos 1 a 13. Volte a ela sempre que sentir que está abatido, quando os inimigos ou as dificuldades parecerem maiores que suas forças, ou quando precisar lembrar que Deus é o seu auxílio e libertador. Que estas palavras fortaleçam sua confiança, mesmo quando o coração estiver cansado ou o silêncio do Senhor parecer longo demais. Ele é fiel para levantar, sustentar, renovar e conduzir cada passo da sua jornada. Permaneça firme, com fé, coragem e entrega, até que Ele cumpra cada promessa sobre a sua vida. Oração inspirada no Salmo 44, parte 1, versos de 1 a 13. Deus Todo-Poderoso, nosso refúgio e fortaleza, venho diante de Ti com o coração exposto, clamando por Tua misericórdia. Nos dias de aflição, quando os inimigos nos cercam e a humilhação nos toca, fortalece nossa fé para que não nos desviemos do Teu caminho. Ensina-nos a confiar mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, e a lembrar de que, mesmo no silêncio, Tu estás atento ao clamor de Teu povo. Que nossa esperança não se abata, mas se renove em cada oração e em cada lembrança da Tua fidelidade. Senhor, levanta-nos das sombras da dor e conduz-nos com Tua mão poderosa. Que em nós floresça a coragem que não se apaga diante da opressão. Ó Deus de Israel, nosso Salvador, ensina-nos a perseverar mesmo quando somos contados como ovelhas para o matadouro, quando sentimos a vergonha e o desprezo dos que nos rodeiam. Que cada lágrima derramada seja semeada em Teu coração, e que encontremos força para manter a integridade e a confiança em Ti. Renova nossa alma abatida, e que nossas palavras de clamor se transformem em louvor sincero, mesmo em meio à dor. Senhor, ajuda-nos a não esquecer Tua fidelidade do passado e a manter firme a esperança de Tua intervenção no presente. Que a lembrança de Tuas obras poderosas inspire nossa fé diária. Que nossa alma se mantenha firme, mesmo quando os inimigos se levantam. Pai amado, levanta Teu povo, resgata-nos por amor às Tuas misericórdias e não nos abandones à injustiça ou à opressão. Que possamos sentir Tua presença fortalecendo-nos a cada passo, e que nossa confiança em Ti seja maior que qualquer temor. Ensina-nos a clamar com coragem, a louvar em meio à luta, e a permanecer fiéis à Tua aliança, mesmo quando tudo parece perdido. Que a nossa esperança seja âncora firme, e nosso coração encontre descanso seguro em Ti. Senhor, que a Tua luz nos guie na escuridão e Tua verdade nos sustente diante da adversidade. Que cada dia seja um testemunho do Teu poder, amor e fidelidade eternos. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus vê, ouve e socorre nos momentos de aflição. O Salmo 44, parte 1, versos 1 a 13, nos mostra que, mesmo quando enfrentamos opressão, confusão ou humilhação, o Senhor permanece fiel, fortalece nossa fé e renova a esperança do seu povo. Ele nos ensina a clamar com coragem, a esperar com perseverança e a confiar que seu auxílio é eterno. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus renove suas forças, firme seus passos, reacenda a esperança no seu coração e acompanhe cada detalhe da sua jornada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.